Bom dia. Vamos orar para começar a nossa aula. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por esse dia que tu nos acrescentas à nossa vida e, sobretudo, esse dia em que tu nos acrescentas a possibilidade de estarmos na tua casa, sentindo a presença do teu Santo Espírito, mas ainda mais fortemente e também a comunhão com os irmãos. Pai querido, te agradeço pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra e conduzir parte do teu rebanho na leitura e no estudo das Escrituras, Pai querido. Assim peço as tuas bênçãos sobre essa aula, em nome de Jesus. Amém. Rogério, solta a imagem para mim. Isso, obrigado. Continuamos estudando o nosso tema do ano, a soberania de Deus e o governo e o desgoverno humano. Esse é um tema muito apropriado para um ano de eleições, né? O governo e o desgoverno humano. Quer dizer, o ser humano, quando governa, muitas vezes, mais do que governa, desgoverna. E o nosso país parece bastante desgovernado nesse momento. Nós continuamos estudando a figura de Davi, muito mais que uma figura, o vulto de Davi. Davi é um homem grandioso, acima de tudo, um grandioso homem de Deus. Davi começou a vida humildemente, como um pastorzinho de ovelhas, no reinado de Saul. Deus escolheu Davi. A escolha de Davi não foi do povo, a escolha de Davi foi de Deus. E Deus ungiu Davi através de Samuel. O pequeno Davi, jovem Davi, pelas bênçãos de Deus, teve o poder de abater o gigante filisteu, Golias. Davi viveu toda a sua vida antes de se tornar rei, já ungido, mas antes de se tornar rei. Um grande conflito contra o rei Saul, que o amava de verdade. Saul amava Davi, mas Saul tinha inveja de Davi também. E eles viveram um tremendo conflito. Mical, filha de Saul, veio a se tornar esposa de Davi. Davi teve várias esposas. A Bíblia nos menciona, 1 Samuel 18:20, menciona o casamento de Mical, filha de Saul, com Davi. Depois, em 2 Samuel 3:1, a Bíblia menciona as esposas de Davi na cidade de Hebrom, que geraram filhos para ele na cidade de Hebrom. Ainoã, Abigail, Maaca, Agite, Abital, Eglá. E depois, em 2 Samuel 5:13, a Bíblia volta a mencionar: tomou Davi mais mulheres e mais concubinas, e lhe nasceram em Jerusalém vários filhos. Davi veio a se tornar um homem muito rico. Ele veio a se tornar rei de Israel, primeiro o rei de Judá, depois o rei de Israel. Ele se tornou um senhor do povo israelita. Davi foi o maior rei de Israel. Mas, acima de tudo, Davi era um grande homem de Deus, escolhido por Deus, um homem que vivia na presença de Deus, fazia a vontade de Deus, caminhava segundo os caminhos do Senhor, e ele foi abençoado em tudo, inclusive com muitos filhos, muitas mulheres. Davi era um grande homem de Deus, mas ele era também muito humano, muito humano. E como nós humanos, podemos ser santos e pecadores, como foi Davi. Davi foi um grande santo de Deus, não no sentido de canonização,
como a Igreja Católica usa, mas santos são separados por Deus para eles. E sendo santos, separados por Deus, também são pecadores. Todo ser humano é pecador na sua essência. Nós temos lá no profundo do nosso coração a marca do pecado. Todos nós somos assim. Podemos caminhar a vida toda, longamente, subir uma grande escada no sentido, na direção de Deus, caminhando na direção da santificação, mas verdadeiramente nunca chegamos lá. Afinal, no final da nossa caminhada, Ele estende a sua mão e supre todas as nossas faltas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Davi tinha muitas mulheres. Não teve tantas, provavelmente, quanto Salomão, que chegou a ter milhares. Mas, certamente, Davi teve muitas mulheres. E foi exatamente nesse episódio que nós vamos tratar hoje, um episódio que fala exatamente do pecado e do arrependimento de Davi, no momento em que ele cometeu mas vários pecados no episódio com Batseba. Isso está em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 a 17. Eu pediria que os irmãos abram 2 Samuel 11, 2 a 17. Vamos ler esse trecho que relata exatamente esse pacote de pecados de Davi, o grande homem de Deus e o grande pecador também. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Obviamente que esse relato bíblico tão enxuto compacta um período de tempo razoavelmente grande, porque entre Davi perceber essa mulher, que certamente ele já conhecia, ele tinha muitas mulheres, mas ele estava de olho naquela. E aquela tinha marido. E por acaso o marido dela era um hitita, um heteu, um soldado do exército de Israel, do exército dele. Urias era um dos valentes de Davi. E Urias nos é mostrado nesse trecho como um homem profundamente reto. Mas segue a palavra de Deus dizendo, então enviou Davi mensageiros a Joabe. Joabe era o general que estava na guerra, liderando o exército de Israel, enquanto Davi estava em Jerusalém. Nesse momento, não se sabe se porque estava doente, se tinha outras coisas a fazer, se tinha tarefas importantes como rei. O fato é que ele não foi à guerra dessa vez. E Joabe, seu general, liderava o exército. Alguns estudos chegam a mencionar a preguiça de Davi. Davi não foi à guerra porque estava com preguiça. Bom, até possível. Seres humanos têm, às vezes, momentos em que ele não tem a mesma energia e fica com preguiça. Muitas vezes acontece isso. Não, na nossa vida, nós não temos sempre o mesmo nível de energia e é natural que o rei Davi também não tivesse sempre o mesmo nível de energia. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe.
como se achava o povo e como é que ia indo a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu rei, do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Ou seja, esse soldado Urias, apesar de ser um heteu, um hitita, ele tinha uma compreensão muito ciosa do seu papel, das suas obrigações como soldado, da sua pureza ritual. Afinal das contas, ele estava em batalha em nome do povo de Israel, inclusive com a presença da Arca da Aliança. E Urias estava sendo induzido por Davi para que fosse à casa, lavasse os pés, se purificasse e coabitasse com a sua mulher para então esconder possivelmente da sociedade que o filho de Batseba não era dele, o rei, mas sim era do marido dela, Urias. Ou seja, Davi estava engendrando uma falsidade para tentar se esquivar a responsabilidade do adultério. Mas prosseguindo, a partir do versículo 10, 2 Samuel 11, 10, fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, chamou de novo: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, ou amanhã, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. O rei estava adulando Urias. Ô Urias, você está cansado, você estava na guerra, veio de longe para chegar aqui em Jerusalém, vai para casa, vai descansar, vai deitar com a sua mulher. O rei estava induzindo Urias, e Urias, muito cioso da sua obrigação enquanto soldado: não, o exército está em campanha, a arca está lá, nós estamos lutando pelo povo de Deus, e eu jamais faria isso estando em meio da guerra. O rei é você. Então, certo como você está vivo e a sua alma vive, eu jamais faria isso. Davi já tinha mandado até um presente para estimular, sei lá que presente seria esse que estimularia o casal a coabitar. Não sei, mas o fato é que o rei estava adulando Urias. E Urias, surpreendentemente, se mostrava muito mais reto do que Davi, que era o homem de Deus, ungido por Deus. Mais uma vez, Davi o convidou, versículo 13, e comeu e bebeu diante dele. Veja, o rei ficou adulando, chamou Urias: vem cá comigo, fica aqui comigo, vamos beber juntos. E Davi o embebedou. Bom, normalmente quando alguém fica meio tonto, meio bêbado, muitas das barreiras, das travas que uma pessoa tem quando fica bêbado, cai quando fica bêbado. Então o rei, inclusive, usou esse expediente, esse subterfúgio, para fazer com que Urias quebrasse a sua retidão naquele momento e finalmente fosse para casa e coabitasse com a sua mulher. Davi estava usando bastante tempo para convencer Urias. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. E Davi escreveu na carta, dizendo:
ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes, e saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Nessa altura, Davi perdeu a paciência de ficar tentando induzir Urias para ir para casa, para ficar com a mulher. Falou, tá bom, então você não vai por bem, então eu vou dar um jeitinho de você desaparecer. Claro, nessa altura do campeonato, Davi não matou com as próprias mãos, mas engendrou a morte de Urias. Pulando um pouquinho para frente, versículos 26 e 27 do mesmo capítulo 11, nós lemos: ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, mais uma, e lhe deu à luz um filho, porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Meus caros, o Velho Testamento, aquilo que nós chamamos de a lei de maneira ampla, tem o cerne nos 10 mandamentos do Senhor. E Davi tinha quebrado pelo menos 4 dos 10 mandamentos. Ora, se os 10 mandamentos eram a base da lei, as primeiras regras que Deus deu ao povo de Israel, Davi, nesse episódio, simplesmente cometeu pecados, quebrou 4 dos 10 mandamentos do Senhor. Em primeiro lugar, isso está em Êxodo 15, 13. Abram lá se vocês quiserem. Êxodo 15, 13. Não matarás. Ora, Davi não matou com as próprias mãos, mas ele era o rei. Ele tinha poder sobre os seus súditos. Quando ele percebeu que Urias não iria coabitar com a sua mulher, ia ficar evidente, escandalosamente evidente à sociedade, de que ele era o responsável pela gravidez de Batseba, então ele usou do seu poder para matar Urias. Ele, obviamente, abusou do seu poder. Aquele grande homem de Deus simplesmente, nesse momento, rompeu todos os laços com o Criador e matou. Ele deu a ordem, põe Urias no lugar em que ele possa ser morto. Abuso de autoridade. Os poderosos muitas vezes chegam ao nível da soberba e realmente abusam do poder. Mas mais do que isso, de uma maneira absolutamente terrível, Deus nos mostra, Urias recebeu uma carta do rei para levar para o general. Nessa carta estava escrito a sua sentença de morte, e ele foi absolutamente fiel, não abriu a carta e cumpriu o mandato do rei, entregou ao general, e o general também cumpriu a ordem do rei e colocou na frente de batalha, no lugar onde havia homens muito valentes, do inimigo, claro, e Urias foi morto. Ou seja, isso foi tão insidioso, tão falso, tão abusivo em termos de uso do poder, que foi mais poderoso do que simplesmente traspassar o coração de Urias com uma lança, com uma espada. Ou seja, Davi não matou pessoalmente Urias, mas deu a ordem para que ele fosse morto. Esse foi o primeiro pecado cometido. O segundo, não adulterarás. Ora, Davi tinha muitas mulheres e muitas concubinas, dentre as mulheres várias, filhas de reis, princesas. Ele podia ter todas as mulheres que quisesse. Naquele tempo era admissível isso. Naquela cultura do Oriente Médio, era perfeitamente admissível, como é ainda hoje, para vários povos que habitam aquela região. Ora,
Mas o problema específico em Batseba é que ela era uma mulher casada, que tinha um marido, e que um marido que era soldado dele. E ele adulterou e fez a mulher adulterar. E esse foi o segundo pecado cometido contra os 10 mandamentos. O terceiro, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, em toda essa pérfida manobra de Davi para esconder o adultério e acabou matando Urias, ele mentiu o tempo todo. Ele escondeu os seus fatos, os seus atos, perante Deus, inclusive, como se isso fosse possível. E o quarto grande mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Ou seja, se a gente pudesse usar isso como amostra, Davi pecou 40% de todos os mandamentos da lei divina. Davi, o grande homem de Deus, mas também o grande pecador. Ora, meus caros, por que Deus coloca homens e mulheres como exemplos para os demais, se esses exemplos têm falhas tão evidentes? Na Bíblia, gente, lendo a Bíblia, são incontáveis as vezes em que Deus usa pessoas, muitas vezes servos de Deus, verdadeiros crentes, usa como exemplos, apesar dos defeitos dessas pessoas. Por quê, pessoal? Em primeiro lugar, por meio de Davi, nós somos lembrados de que Deus é absolutamente realista. O livro de Deus, a Bíblia, não é um livro de mentirinha. Existem, inclusive, denominações cristãs que tomam pessoas como absolutamente santas e passam por um processo de canonização como se fossem absolutamente perfeitas. O livro de Deus, a Bíblia, não fala disso. A Bíblia não é um livro de faz de conta da pureza espiritual dos crentes. A Bíblia mostra que, apesar de santos, de crentes, de tementes a Deus, as pessoas continuam sendo pecadoras e cometendo pecados terríveis, e a Bíblia relata isso o tempo todo. Portanto, ali a Bíblia não é um livro de mentirinha, de faz de conta. E, em segundo lugar, a revelação dos fracassos e sucessos dos santos permite que nós nos identifiquemos com eles. E aí está o grande mérito da abordagem didática de Deus. Vejam, na medida em que nós estamos na Bíblia vendo vultos bíblicos, exemplos para a nossa vida como pecadores, nós nos sentimos, poxa, se ele tão importante, tão forte, tão grande, Davi era muito grande, muito forte, Davi era um ungido de Deus, mas ele era como eu, tão pecador como eu, ou até mais do que eu. Eu nunca matei, nunca fiz ninguém ser morto. Portanto, Davi é mais pecador do que eu. Pessoal, não tem pecadinho, pecadão, meio pecado, um quarto de pecado. Pecado é pecado, ponto. Aos olhos de Deus, se você peca no pequenininho, você peca no grande também. Tá? Então, nós nos identificamos com os exemplos que Deus nos dá o tempo todo. Então, ele nos lembra que santos são pecadores, e nós nos identificamos com esses santos e pecadores. Ora, Davi, como nós, conhecia profundamente a atração do pecado. Davi conhecia profundamente essa atração do pecado, como nós a conhecemos. Posteriormente, o próprio Cristo conheceu a atração do pecado. O próprio Cristo conheceu a atração do pecado, como nós o conhecemos, porque Cristo encarnado, Deus encarnado,
sofreu todas as tentações que o ser humano viveu e sofreu toda a dor que um ser humano sofre. Ora, Davi conhecia toda a atração do pecado, exatamente como nós conhecemos a atração do pecado. E esses laços comuns que nós temos com Davi nos estimulam a identificar toda aquela nossa luta interior que nós travamos todos os dias, todos nós, sem exceção, travamos todos os dias contra o pecado. Infelizmente, muitas vezes ele nos vence, muitas vezes o maligno nos vence, muitas vezes nós baixamos a guarda, oramos menos, lemos menos a palavra de Deus, estamos mais distantes da palavra de Deus, e é exatamente nesse momento em que o maligno insidiosamente nos ajuda a pecar. Ele nos ajuda porque nós pecamos porque queremos, a bem da verdade é essa. Ora, quando a Bíblia descreve santos como pecadores, ela nos ensina, na verdade, uma coisa absolutamente essencial na mensagem do Evangelho. O Evangelho não nos diz, confie em mim e eu liberto você da sua humanidade. Deus nunca nos disse isso. O próprio Cristo nos disse, nos ensinou, Pai, eu não peço que tu os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, Deus nunca nos disse isso, olha, se você crer em mim, confiar em mim, então eu te liberto da sua humanidade e você não pecará mais. Não. Deus nunca disse isso e a Bíblia nunca disse isso. Portanto, não há meio, nenhum meio, de suprir o pecado do homem se não for pela intervenção do próprio Deus. Não há o que o homem possa fazer para suprir o seu pecado. Não há obra que o homem possa fazer para suprir o seu pecado. Não há sacrifício que o homem possa fazer para suprir o seu pecado. Esse sacrifício é provido pelo próprio Deus. A mensagem do Evangelho, sim, o Senhor assumiu o compromisso de tratar do pecado e nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Mas isso depende dele, não de nós. Importa que nós abramos o nosso coração para a penetração do Espírito Santo e que estejamos o mais possível na presença de Deus, para que Ele possa trabalhar em nós com mais abertura, com mais liberdade. Depende de nós essa abertura. Mas Deus trata do nosso pecado. Meus caros, para esse crescimento que Deus espera que nós tenhamos como seres humanos, nós necessitamos da ajuda e da graça de Deus. E a forma pela qual o Senhor lida com o nosso pecado é através do perdão que Ele nos concede livremente pela sua própria vontade. Ora, o grande homem de Deus, Davi, não era perfeito. E a grandeza de Davi, obviamente, não estava na sua perfeição, mas estava na disposição de encarar o pecado e voltar-se para Deus de todo o coração. Muitas vezes, lendo a história de Davi, aconteceu isso. Ele pecava, mas voltava com o coração compungido, contrito e se entregava ao Senhor. Por isso, com Davi, nós aprendemos lições exatamente a respeito da graça de Deus e nós somos convidados a ir com total ousadia ao trono da graça. O próprio Paulo fala isso. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça, para que o Senhor cuide das nossas necessidades. Nós não podemos sanar os nossos pecados, nós não podemos purgar os nossos próprios pecados. É a graça de Deus que purga os nossos pecados.
Vamos nos lembrar de um exemplo, provavelmente o primeiro exemplo de pecado que a Bíblia nos ensina. Primeiro exemplo. Nossos ancestrais, Adão e Eva, foram os primeiros a sofrer a tentação do pecado. E como é que eles agiram em relação ao pecado? Gênesis 3, versículos 7 a 10. Aí está o relato do sentimento que o ser humano tem quando peca. Abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Você já se viu nua perante Deus? Esse é o sentimento mínimo que nós temos. Quando a gente peca, a gente tenta se esconder de Deus. Essa é, digamos, eu estou em pecado, então eu vou me esconder. Como é que a gente se esconde de Deus? Tentando romper a ligação que nós temos com Ele. A gente para de orar, a gente para de ler a palavra. E esse período em que a gente fica afastado de Deus, a gente peca mais. E vai aprofundando o pecado. Esconder-se de Deus é a reação natural do ser humano que peca. Primeiro, a gente se sente muito envergonhado. Nós temos vergonha do pecado. O ser humano se sente envergonhado do pecado. Quem crê em Deus, quando peca, se sente profundamente envergonhado por ter pecado. E aí começou o perdão. Pelo menos o reconhecimento de que pecamos já é a ação do Espírito de Santo Deus no nosso coração, abrindo o caminho para o perdão. Quando a gente tem a consciência do pecado e se envergonha do pecado, esse é o início do arrependimento. Mas, além da vergonha, nós temos a vontade de realmente sumir, como se fosse possível sumir aos olhos de Deus. Isso tudo nos leva ao aprofundamento do pecado. Mas o Senhor se dispôs a tratar dos nossos pecados com o seu bálsamo de perdão. Esses sentimentos que nós temos são sentimentos que Adão e Eva tiveram nessa ocasião. Vergonha, vontade de se esquecer, erraram o alvo, porque o único mandamento que Deus tinha dado nesse momento a eles, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam dessa árvore, porque se você comer, você vai morrer. Aí ele foi e comeu. Pessoal, mesmo sentimento que Adão e Eva tiveram, o homem tem quando peca. Até hoje não mudou nada, absolutamente nada. Ora, a mensagem do Evangelho é exatamente essa. O pecado nos faz sentir vergonha e nos faz querer evitar a Deus. Sendo que, na verdade, a atitude correta é a atitude de Davi. O exemplo de Davi nos ensina que a forma de tratar o pecado não é fugir de Deus, é correr para Ele. Como se Deus estivesse com os braços abertos e a gente corresse e se atirasse aos pés dele, chorasse, pedindo perdão. É essa a forma como nós temos que nos comportar quando pecamos. Não nos escondermos da face de Deus, e sim buscarmos a presença de Deus, nos arrependermos verdadeiramente, pedirmos expressamente esse perdão, porque o perdão virá exatamente da nossa confissão e da disposição do nosso coração a nos abrirmos
ao perdão de Deus. Isso fez Davi. Está relatado, queridos, no mesmo livro, 2 Samuel 12, versículos 13 a 15 e depois o versículo 18. O profeta Natã, homem de Deus, se apresentou a Davi, pela ordem do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi, e chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Quando nós lemos esse trecho, a nossa sensação é: mas que injustiça, que coisa terrível. Pois foi exatamente essa sensação que o rei Davi teve quando Natã disse essa parábola. Ele explodiu de raiva, como nós nos sentimos absolutamente indignados ao lermos isso. Imaginem, a única coisa que o homem tinha era uma cordeirinha que ele tratava como filha. Pois foi essa cordeirinha que foi morta e foi preparada pelo homem rico para satisfazer o apetite do seu visitante. Que ódio que dá ao lermos esses versículos. E o rei Davi explodiu de raiva. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O cara é tão mau que tem que ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Isso era um mandamento bíblico, Velho Testamento. Quando você toma alguma coisa de alguém, tem que restituir 4 vezes. Então disse Natã a Davi: tu és o homem rico. Você agiu exatamente assim. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor, dei-te as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas interminavelmente. No entanto, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que de tua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá, o filho de Batesseba. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. A Bíblia relata que Davi entrou em penitência, ficou em jejum, orando a Deus fervorosamente, pedindo pela criança.
Mas o versículo 18 menciona, ao 7º dia, morreu a criança. Terão sido 7 dias de penitência, de jejum, de oração, mas isso de nada valeu. A punição, a condenação divina já estava decidida e a criança morreu. Meus caros, o pecado de Davi com Batseba, obviamente, trouxe consequências desastrosas para a vida de Davi. De fato, depois desse pecado, o reinado de Davi já não era um reinado tranquilo, ele era questionado por oposições, chegou a ter que fugir de Jerusalém, o próprio filho se revoltou contra ele, levantou um exército contra o exército do pai, Absalão. Esse filho foi morto em batalha. A espada para sempre esteve presente no reinado de Davi, perdeu outros filhos, ou seja, as consequências permearam todo o resto da existência de Davi. Ou seja, nunca mais Davi teve a paz de espírito que ele tinha antes de cometer esses pecados terríveis que ele cometeu. Natã segurou Davi, Deus iria perdoá-lo, mas as consequências do pecado seriam enormes, como de fato foram enormes. O que trouxe de fato o perdão de Deus a Davi foi a confissão de Davi. Davi, imediatamente, quando foi confrontado com o seu pecado por Natã, confessou imediatamente: pequei contra o Senhor. A gente fica pensando, poxa, basta falar isso, pequei contra o Senhor e estou perdoado? Bom, é basicamente isso mesmo. Desde que você se convence do seu pecado, desde que você confessa esse pecado a Deus, Ele está disposto a perdoar. E Deus é longânimo, Ele perdoa, e perdoa, e perdoa, e perdoa. E a gente peca, e Ele perdoa, a gente peca, e Ele perdoa. Nós somos pó, Ele sabe que somos pó. E o mal está no nosso coração, na nossa essência. Todo pecado tem consequências. Essa é a primeira grande lição. Não nos iludamos quando pecamos, mesmo que nos sintamos perdoados, haverá consequências desse pecado. Muitas vezes a gente se indispõe com uma determinada pessoa, se convence do pecado, pede perdão a Deus por esse pecado, mas, no entanto, a sequela fica. Porque Deus nos perdoa, mas possivelmente aquela pessoa não nos perdoa. E essa sequela fica. Ou, às vezes, no pecado, nós causamos uma perda irreparável, até material, para alguém, ou para nós mesmos. E essa sequela fica. Então, todo pecado tem consequências. A graça de Deus é suficiente para cobrir os pecados daqueles que verdadeiramente e honestamente se voltam para Ele. Deus está o tempo todo pronto a perdoar todos aqueles que sentem vergonha do seu pecado e se voltam para Ele com arrependimento verdadeiro. Quando a gente corre aos pés do Pai, papai, me perdoa, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Davi não falou somente, pequei contra o Senhor e ponto final. Nós sabemos que Davi também tinha outra bênção, outra enorme unção por parte do Senhor. Ele era um poeta, ele era um tocador de lira, ele tinha agradado muitas vezes o rei Saul tocando a sua lira. Davi foi um dos grandes salmistas da Bíblia. E ele manifestou esse arrependimento, esse pedido de perdão, publicamente no salmo chamado Salmo do Penitente. Salmo 51, versículos 1 a 19.
que é um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Toda vez que eu leio esse salmo, eu me identifico tanto com esse salmo. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Depois da consciência do pecado que ele tinha cometido contra Batseba, Urias, a mentira, o crime, tudo isso, ele confessa publicamente num salmo que veio a ser usado no culto público por todos os séculos a partir daí. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. A gente, quando peca, se sente com os ossos esmagados. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito novo. Ele está transferindo para o Senhor a ação sobre o pecado. Ele não pretende fazer nada, ele só pede a Deus que o renove e crie nele um coração novo. Ponto alto é esse. Não me repulses da tua presença, por favor. Deixa que eu continue perto de ti, meu Pai. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu quero sentir de novo a alegria de estar perto de ti, salvo por ti, perdoado. Mas eu não consigo manter isso por mim, portanto me dá, Senhor, um espírito voluntário, que eu tenha daqui para sempre, daqui diante, a vontade de não pecar. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. E ele fez isso e nos legou por milênios nos seus salmos. Já faz 3.000 anos que nós estudamos os salmos de Davi, lemos essas palavras e tantos de nós possivelmente tenham sido tocados e convertidos ao Senhor exatamente por causa desse salmo. No momento em que Davi escreveu esse salmo, ele estava simplesmente se revelando como um pecador baixo e imundo, como todos nós da humanidade, e fez com que todos nos identificássemos com ele. Então, quando Davi fala, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Esse salmo é exatamente a concretização dessa promessa de Davi. Esse e outros. Ora, queridos, continuando no versículo 16, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ele encontra espaço, inclusive, para orar pelo povo que ele regia como rei. Davi, nesse salmo, revelou da forma mais abrangente, mais profunda possível,
os seus pensamentos, os seus sentimentos mais íntimos. E aí está a confissão verdadeira de Davi em relação aos seus pecados. Ele correu para Deus, abriu o seu coração, pediu perdão. Em suma, Davi encontrou o perdão de Deus. Ele abriu o coração para o perdão de Deus. Coração contrito e quebrantado tem mais valor para Deus que qualquer coisa que a pessoa possa fazer para o Senhor. Não tem sacrifício, não tem holocausto, não tem obras, não tem nada. Apenas coração contrito, arrependimento e a abertura para que o Espírito Santo de Deus faça prevalecer o seu perdão. Então, queridos, com essa atitude correta, atitude de coração verdadeiramente profunda, o perdão pôde fluir livremente sobre a vida de Davi, sobre o coração de Davi, como acontece conosco. Quando nós nos quebrantamos perante o Senhor, pedimos perdão verdadeiramente pelo nosso pecado, o Espírito Santo nos invade, nos lava e nos purifica. Que bondade de Deus! Nós não merecemos absolutamente nada disso. E a forma com que Deus lida com o nosso pecado é sempre a mesma. Ele lida conosco da mesma forma, porque através de Jesus, o perdão tem sido concedido a todo aquele que nele crê e abre o seu coração. Jesus é a confirmação de tudo isso que a gente estudou no dia de hoje, nesses alguns versículos da Bíblia, ouvindo a história de Davi. Jesus é o sacrifício perfeito que Deus proveu à humanidade e na medida em que nós o confessemos com a nossa boca, Jesus é o nosso Salvador. Então tudo acontece na nossa vida. E a partir daí, por meio do Espírito Santo, que habita em nós, Deus nos concede a força que nos vai capacitar a estar à altura dos desafios da vida no dia a dia, perante todos os desafios de pecado que nós teremos. Era isso, queridos. Grande lição, lição profunda, que cala fundo, que nos alegra, porque apesar de toda a nossa falta, de toda a nossa distorção, de toda a nossa imundícia, o Senhor sempre está disposto a nos perdoar e já nos proveu o caminho para isso, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Queria pedir ao seu Leôncio que terminasse a nossa aula com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, a Tua palavra e as lições que Tu nos trazes para a nossa vida. Ensina-nos, ó Pai, a abrir o nosso coração e confessar-te sinceramente os nossos erros e o nosso desejo do Teu perdão, que temos certo pelo sacrifício do Teu Filho que Tu bondosamente nos ofereces. É em nome de Jesus que nós agradecemos e pedimos o perdão para os nossos pecados. Amém. Amém, Senhor. Queridos, bom domingo, boa tarde, bom almoço. E se Deus quiser, nos vemos de novo hoje à noite. Grande abraço a todos.